não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E para Jesus, aquela linda salva de palmas. Nós estamos num período muito abençoado na nossa igreja, em que a gente está tendo assim grande entendimento da palavra de Deus. Por outro lado, orando, Jesus está fazendo muitas maravilhas. E eu estou mostrando esses dias a necessidade de perseverar em oração. Nós vimos que quando Jesus subiu aos céus, está lá no livro de Atos, capítulo 1, ele disse aos discípulos que eles ficassem em Jerusalém até que do alto seriam cheios do Espírito Santo. Tinha uma base de 500 pessoas que ouviram dos lábios de Jesus essa palavra. No versículo 14 diz, de Atos, capítulo 1, que eles voltando para Jerusalém ficaram onde os discípulos moravam. Está no versículo 13. Os discípulos tinham alugado um grande cenáculo em Jerusalém e ali estavam morando todos eles. Alguns eram casados, no caso de Pedro, e também ficaram ali com eles algumas senhoras que acompanhavam o ministério de Jesus, a própria Maria, mãe de Jesus, e os outros filhos dela. E para quem fica assim assustado quando eu falo dos outros filhos de Maria, missionário, não fala isso, ela era virgem até Jesus nascer. Eu só não vou entrar agora nesse assunto, mas você anota, por favor, e depois verifica. Se eu estou inventando alguma coisa, nunca mais dê ouvido ao missionário. Se eu não estou ouvindo, se eu não estou inventando, aí você pode então mudar de ideia. Você lê depois Mateus capítulo 1, isso eu sei que algumas pessoas se ferem quando falam assim, porque elas não foram ensinadas assim. Mateus capítulo 1, versículos 24 e 25. Escreve para depois você examinar, isso é coisa muito séria. E ela não pecou por ter casado com José e ter sido a esposa normal dele, não. Peca quem não é casado. Vida íntima do casal é santa de Deus. A Bíblia chega a dizer que digno de toda honra é o leito sem mácula. E Marcos capítulo 6, versículo 3, aí dá até os nomes dos irmãos de Jesus, são 4 e várias irmãs, o nome não dá a Bíblia. Mas tem outras partes da Bíblia que falam sobre isso aí, pode fazer um estudo mais extenso para poder provar, porque tem lugar que eles falam assim, mas os irmãos eram os discípulos de Jesus, nada disso. Tem lugar que estavam os discípulos e chegaram os irmãos. Bom, não é o assunto nosso hoje. Aí eles estavam lá em Jerusalém, só esses dois basta, Mateus 1, 24, 25 e Marcos capítulo meia dúzia, versículo 3. Eles estavam em Jerusalém e diz aqui o versículo 14, que todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Estavam ali perseverando. Jesus já tinha feito a promessa, foi dos lados dele, vocês não saiam de Jerusalém, aguardem a promessa. Só que eles não foram carnais. Bom, qualquer hora dessa ele cumpre a promessa. Vamos ficar batendo papo. Pedro, você é pescador? Conta uns casos de pescador aí pra gente aí. Não, hoje quem vai contar é o João, que também é pescador. Ô Mateus, e como é aquele negócio? Era tesoureiro lá? Você não tirava um pouquinho para você não? Tinha suborno aquele negócio? Não, eles ficaram em oração. Claro que viveram vida normal, mas eles perseveraram em oração. Se eles não tivessem perseverado, eles não teriam recebido o cumprimento da promessa. Eram 500, só 120 recebeu, 380 foi a vida. A mesma coisa hoje. Você pode vir à casa de Deus, ouvir a mensagem, Deus revelar para você, e você ora, mas depois você não persevera. Às vezes há um combate. Daniel perseverou 21 dias para receber a resposta, e recebeu. E o anjo disse, Daniel, você é muito amado, mas eu vim por causa das tuas palavras. E perseverando trouxe a resposta. No versículo, capítulo 2, versículo 41 e 42, nós vemos a igreja edificada, e eles aqui, no versículo 42, fazendo o seguinte, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações.
Então, 4 coisas que eles perseveravam ali, porque eles aprenderam de Jesus que o segredo é perseverar. Não aprenda do homem, não aprenda da religião, adquira uma Bíblia, aprenda de Jesus que você nunca vai errar. Agora eu quero falar com você do capítulo 12. Aqui nós temos uma libertação milagrosa, mas o início é meio triste. Leia o livro de Atos, capítulo 12. Por aquele tempo, versículo 1, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. Eram 2 irmãos, Tiago e João, Pedro e André, 2 duplas de irmãos. O João ficou sozinho. O Herodes matou. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, a 16 soldados no caso, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Não fez por Tiago, Tiago foi embora. Agora por Pedro está fazendo. E vamos ver daqui a pouco que o Pedro foi libertado. A mesma coisa acontece na nossa família quando nós não levamos uma vida séria de oração. A gente ora, mas temos muitas outras coisas a fazer e não damos a devida atenção. Trocamos a bênção de Deus por coisas que pouco vale ou nada espiritualmente falando. E o diabo entra e faz a obra dele. Ah, missionário, a minha filha deixou o marido, meu filho deixou a mulher. Não era para deixar. Casou, era para eles viverem um para o outro para sempre. Mas isso está acontecendo a toda hora. Missionário, depois de 16 anos, meu marido arranjou uma outra, minha mulher arranjou um outro. Quantas centenas de vezes eu já ouvi isso. O que eu faço agora? Por que não fez antes? Por que não viver uma vida de oração? Por que o casal, ao invés de abrir a Bíblia, orar, conversar, e um e o outro ver como está a fé da família, não vê? Acha que o filhinho é muito educado, a filha é muito educada, foi bem instruído, bem educado, por isso ele não vai fazer coisa errada, até que entra um demônio safado do inferno e corrompe ele ou corrompe ela, e depois vem um choro. O Herodes pôs a mão em alguns para maltratar, a igreja aceitou como normal, talvez orou, misericórdia, Deus, não deixa isso acontecer. Ele foi e matou Tiago, um dos apóstolos, acabou. O irmão de João. O outro Tiago que você vê na Bíblia era irmão de Jesus, aquele que escreveu o livro, filho da Virgem Maria e de José. Então matou o Tiago. A igreja aí acordou, pôs a mão no Pedro, vamos matar o Pedro. A igreja começou a fazer o quê? A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Agora ela perseverou. Deus não pode. Em algumas famílias tem de ocorrer primeiro uma tragédia para que as pessoas acordem. Depois diz, missionário, eu não vim pelo amor, eu vim pela dor. Mas é muito melhor vir pelo amor. Deus não precisa trazer ninguém pela dor. Ele precisa que você acorda para trazer você por amor. A igreja começou a orar. Quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo, cinge e ata as tuas sandálias. E assim ele o fez.
Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E, quando passar a primeira e a segunda guarda, e chegar à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e, tendo saído, percorrer uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E, considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Estavam ainda perseverando na oração. Vamos aprender com a palavra? Vamos começar a buscar a Deus e a perseverar. Você veio à igreja, assistiu pela TV, leu a Bíblia, e uma promessa lhe saltou aos olhos. Você entendeu que Deus quer lhe dar aquela bênção, e é verdade. Pois é, missionário, mas eu orei e Deus não me deu. Mas tem que continuar. O rei de Israel, o profeta Eliseu, deu uma bronca nele. Os sírios estavam sempre atacando o rei de Israel, causando grandes prejuízos. E o rei chegou perto de Eliseu e pediu a intervenção dele. O Eliseu disse: eu vou lhe ajudar. O que você tem aí? Ele disse: eu não tenho nada, como é que eu vou enfrentar o rei do Sírio? Não é muita coisa não. Eu só tenho esse arco aqui